Nesse bloco, né, nós encontramos aqui a professora Eveline Miranda. Eveline Miranda, psicóloga, psicanalista, mestranda em Letras Clássicas da UFRJ e membro do Centro de Estudo e Pesquisa em Psicanálise da Clínica Laços. Temos também a presença do professor Joaquim Humberto Coelho de Oliveira, professor do curso de Direito do Unifeso. E eu, também, professora Carla Gonçalves, professora do curso de Direito do Unifeso. Vamos? Vamos! Bom, então, Eveline. Vamos lá. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Depois de tantas aventuras que a gente já teve aí pelos cafés filosóficos, né? E aí veio pandemia, e depois a gente não teve mais junto, e agora estamos aqui de volta, né? Podendo conversar, podendo trazer questões tão complexas, que quando a Carla me fez o convite, eu falei, gente, que cilada! Porque não é fácil, boa, né? É uma boa cilada, né? Seja bem-vinda. Não, estou assim, e é muito bom ouvir as falas aqui do Jorge, do Ayrton, né, do Joaquim, que isso me inspira também a poder falar. Cheguei aqui meio de paraquedas e já estou um tanto quanto inspirada, né, com uma série de questões. E assim, um ponto que eu acho super importante a gente marcar, trazendo essa questão da voz da mulher silenciada, em que ela aparece com tamanho destaque nas obras, né, assim. E aí, a partir disso, eu fico me perguntando, né, eu acho que não é uma pergunta assim, que tem muitos enigmas, né, porque da importância, né, da arte na nossa cultura, né, porque essa voz silenciada, ela ganha um corpo, né, ela ganha um contorno na obra, e a obra ela vai influenciar a cultura, né? A obra artística, através da escrita, através das artes plásticas, enfim, de todas das múltiplas formas de expressão artística, ela pode dar um pontapé em alguma coisa, né? Então essas vozes que foram caladas, essa voz que foi calada, né, ao longo da história da humanidade, né, a arte abre uma fronteira, né? Então hoje, se nós aqui, eu e Carla, a gente está aqui podendo falar, talvez o Shakespeare tenha alguma coisa a ver com isso. Talvez as mulheres de Shakespeare tenham alguma coisa a ver com isso. Talvez as mulheres de Sófocles, de Eurípides, né, tenham alguma coisa a ver com isso. Acho que a gente pode até tirar o talvez, né? Então, assim, porque aí, né, essas vozes caladas, elas ganham um corpo aí, nessas personagens, né? Como criações de sim. Homens, né? Agora, a gente também não pode perder de vista que esses autores masculinos, né, que é óbvio que estão atravessados pela sua cultura também, né, pelo machismo que atravessa a história da humanidade, esses autores também estão atravessados por isso, mas tem alguma coisa do feminino que também atravessa esses autores. E por isso é possível essas mulheres aparecerem com essa robustez nessas obras, né? Então, assim, tem alguma coisa aí, porque todos nós somos atravessados pelo feminino, isso, né, é indiscutível. Então é óbvio que apesar, né, dessas obras serem escritas por mãos masculinas, mas tem um atravessamento do feminino ali que impõe uma questão, que impõe um questionamento, né? E aí esses autores vão surfar nisso, né? Então, e é interessante, assim, até trazendo a personagem que o Joaquim pontuou coisas assim tão interessantes, né, da Julieta. Eu acho que eu quero até começar pelo final, pensando nessa tragédia, nessa morte, mas a gente pode pensar essa morte como uma grande metáfora, como uma metáfora de uma ruptura, né, de uma subversão, né, de uma rebeldia ao sistema. A um sistema que se impõe. A gente está falando de Romeu e Julieta, a gente está falando dessa personagem, a gente pode trazer essa personagem, ela cabe perfeitamente no mundo contemporâneo, né?
cabe perfeitamente nessa personagem que se recusa a se submeter, né, a abrir mão de sua própria existência, de existir no mundo a partir do seu próprio desejo, em nome de um nome. Né? Em nome de simplesmente um nome, em nome de convenções. Né? Então, assim, eu acho que me parece assim, que a grande força dessa personagem está na rebeldia. Perfeito. Né? E essa morte é uma morte rebelde. É uma morte absolutamente rebelde, né? De um não. E é interessante que é a partir, né, dessa recusa, né, a uma submissão a um sistema que essas famílias podem dialogar, né, que essas famílias retomam. No final tem a pacificação da família com a morte exatamente, deles, né, dos amantes. É como se é uma morte de uma certa forma apaziguadora, né, que toca numa ferida, né, numa ferida narcísica, né, desses nomes, né, então eu acho que a marca da Julieta, ela tem quando você estava falando desse discurso dela para o Romeu, quer dizer, não jure por nada, jure por si mesmo. Não jure pela instabilidade da lua, né? Jure a partir de algo que é seu. Me faz pensar um pouco até no papel do analista, né? Eu como analista, que é um processo de desidentificação, né? Quando o sujeito chega em análise, ele chega com uma multidão, né? Ele nunca chega sozinho. Você não precisa fazer análise em grupo, gente, que o sujeito ele chega com uma galera. Entrem todos, né? Ele chega com uma turma grande, né? E conforme, né, as questões vão sendo suscitadas, é muito comum, né, que a princípio se diga, né, não, me fale sobre isso, a minha mãe, aí, né, o sujeito diz, a minha mãe pensa, o meu pai pensa, porque o meu marido, porque né, então você conseguir ir chegando e podendo falar por si mesma, tá, sua mãe acha isso, mas o que você acha, né? Tipo, né, né, a partir de você, não é, gente, não é, tá, a gente falando assim parece facinho, né? Mas não é nada fácil, porque a gente é atravessado, a gente é constituído a partir do outro. Né? A gente fala da Julieta, né? Exatamente. Né? Quando a Julieta diz isso, né, ela convoca esse sujeito a comparecer por si mesmo, né? Pelo seu próprio desejo. Né? Então, assim, é uma personagem de uma força, né, que eu já li assim, algumas coisas, né, sobre uma Julieta frágil, que se entrega à morte. Submissa a Romeu, né, a paixão pelo Romeu. Que não reage. Né? Ela prefere morrer. Sucumbe, né? E aí, se a gente pensar naquela Mas você pega esses diálogos do Shakespeare, você vê, por isso que assim, cada vez mais que a gente trabalha aqui os textos literários, os textos teatrais, no caso, como é bom ter o texto, né? Assim, outra... Você vai no texto, nos diálogos, se você não fica só com comentários, né? Tem uma força ali, ainda mais no Shakespeare, né? Cada diálogo que tem nas peças dele são surpreendentes. Não, é sempre super importante na fonte, né? Porque mesmo quando você assiste o filme, porque você tem várias versões, você tem várias versões. Fica um convite aqui, vamos ler o Shakespeare, né? Vamos ler porque na fonte você vai adentrar esses detalhes que são sutis, mas que fazem uma diferença enorme. E cada leitura você vai descobrindo um lugar novo, exatamente, né? Da leitura, né? Um clássico é isso, né? Ali, a gente pode pensar na Julieta, assim, né? A gente discutindo aqui numa posição feminista. Atualmente, né? Sim, de um empoderamento. Frente ao impossível de uma época, porque não adianta dizer que no século XVI a Julieta ia simplesmente dizer vou, faço e aconteço, porque não é assim. A gente não pode se descontextualizar da época, né? Como, né, somos filhos do nosso tempo, como diz o Hegel, né, assim, o homem é filho do seu tempo, né, então a gente não pode perder isso de vista, né, então assim, você tem um contexto histórico de uma época da mulher oprimida,
tinha essa, que a Julieta, ela por si mesma ia fazer e acontecer. Mundo, né? Mas ela opera mudanças. Né? Ela, com a atitude dela, com a não submissão dela a um sistema vigente, ela opera uma grande mudança, é de uma rebeldia incontestável. Né? E o que eu acho... pelas mãos de um autor que também é acusado de misoginia, né? Sim, olha que interessante. Esses paradoxos, né? Essas coisas contraditórias que convivem, né, ao mesmo tempo, né? Sim. Que não podem ser limpadas, porque a nossa vida não é assim, né? Não, e que é condição humana, né? Da nossa natureza. E eu acho que até isso que você está falando, Joaquim, é um convite para a gente se revisitar o tempo todo. Perfeito. Nos nossos preconceitos. Né? Eu posso estar aqui com a Eveline, com um discurso todo bonitinho, mas na minha vida prática eu me flagro, né, com os atravessamentos dessa cultura. Né? A mulher... Né? A gente está o tempo todo brigando pelos direitos da mulher, mas a gente às vezes é extremamente cruel com a outra mulher. Né? Nós, como mulheres, precisamos nos ouvir em relação a isso. E o homem está aí, né? Está nas artes, está escrevendo, né? Tá ao lado no seu discurso, ao lado da mulher, na sua obra, mas às vezes na sua vida pessoal está cometendo as maiores atrocidades. Enfim, é até interessante essa pontuação que você faz, né? Que se dá vida a uma personagem com tanta força, e esse mesmo sujeito que dá vida a essa personagem tem em sua vida pessoal práticas não tão nobres assim. Né? Então, às vezes, assim, a gente não tem muito como destacar a obra do autor, a obra do artista, mas a gente também não pode deixar de levar em conta que a obra, que a arte, ela é atravessada, né, ela está nas mãos desse autor, né, mas tem uma divisão entre ideal, né, entre até o ideal de um artista, de um escritor e a sua prática de vida. Né? Então, isso aí é a história das artes, da literatura, né? Isso aponta para a gente o tempo todo. No entanto, somos gratos a Shakespeare por nos presentear com a Julieta. Né? Como a gente estava sinalizando, a gente pode estar falando hoje aqui, contestando, questionando, porque tivemos Julieta, tivemos Antígona, tivemos, enfim, né? Você pega uma obra como eu participei de um grupo de estudos, participo, aliás, de literatura grega, e a gente leu a Ilíada, ficamos 2 anos aí lendo a Ilíada, e você, com toda a força, né, masculina que está ali naquela obra, mas a presença da mulher é efetiva. Né? A Tétis, a deusa Tétis, a mãe de Aquiles, tudo passa por ela. É uma personagem que aparece pouco, mas tudo está passando por ela. A guerra de Troia se dá por conta de Helena, que também subverte, né? Que também escapa. Então, assim, né? E Shakespeare está atravessado pela tragédia, ele está atravessado pela cultura grega, isso é indiscutível, né? Então, assim, tem muitas coisas aí que a gente vai embora e não para, né? A gente não para, porque tem muita coisa interessante para a gente pensar, né? Fui, né? Fui, mas se deixar eu vou continuar, vou embora. Vocês têm 5 horas aí de gravação, eu vou embora. Então, só para finalizar, né, vou falar um pouquinho da Julieta também num contexto patriarcal, porque, na verdade, historicamente, a gente tinha famílias patriarcais, então, por isso, né, a nominação da família, quem era um, quem era outro, Capuletos, Montecchios, isso era a tradição da família patriarcal. E as mulheres eram todas incapazes mesmo. Incapazes, assim, de não poder ter nenhum tipo de ação sobre a sua vida. Então, era totalmente incapaz, as mulheres. E aí, esses casamentos eram todos arranjados com uma falsa, né, desculpa, né? Aliás, uma desculpa
para que, na verdade, por conta da sua incapacidade, por conta da sua impossibilidade de agir enquanto gestor de uma família, então esses casamentos eram realizados para, na verdade, por conta dessa incapacidade feminina. Mas, na verdade, também a gente tem que falar que eram questões políticas. Sim. Eram todas questões políticas, casamentos arranjados, que usavam a desculpa, né, da incapacidade feminina para, na verdade, aumentar o seu poderio enquanto famílias patriarcais. Então, esse é um contexto relevante que a gente precisa levar em consideração no Shakespeare. E o Shakespeare, assim, apesar de ser já criticado, né, de ter sido misógino em algumas obras, o Shakespeare tem um papel extremamente relevante no discutir o papel do feminino na sociedade. Uhum. Né? O Shakespeare traz esses personagens, são várias personagens femininas de grande relevância, que alteram, por mais que a mulher não soubesse ler, por mais que a mulher não soubesse escrever, havia toda uma tradição também das histórias orais. Então, elas ouviam, o que é a obra do Shakespeare? Olha, tem a personagem tal, que é uma personagem que vai morrer, personagem importante. Então, isso ficava também no ideário feminino. E mais à frente um pouquinho, né, essa é uma das primeiras obras do Shakespeare, mais à frente um pouquinho, toda essa estrutura desse poderio feminino vai mudar historicamente, porque a gente tem aí a ascensão da Elizabeth I, que aí não tem o que discutir enquanto rainha, enquanto poder, né? Ela vai se mostrar, né, como uma mulher poderosa, como uma gestora poderosa, e aí não há muito o que se discutir mais à frente. Mas é muito importante essas figuras femininas para aquele contexto histórico, né, para que as mulheres, por mais que não soubessem ler, elas ouviam na tradição oral, ouviam, né, o poder do feminino nessas histórias, nessas tragédias, nessas comédias do Shakespeare. Então, assim, para a gente encerrar, porque o nosso tempo também já foi, eu chamo a atenção de todo mundo para, quando acessar o canal do YouTube, dar um like, curtir e acessem sempre, porque sempre vai ter material lá. Então, hoje, a gente encerra por aqui. Muito obrigada, Eveline, muito obrigada, Joaquim. Obrigada também ao professor Ayrton, professor Jorge, que fizeram o primeiro bloco hoje do Café Teatro Filosófico, né? As Mulheres em Shakespeare, Romeu e Julieta.